Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nessa noite de sexta-feira. Lembremos que o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Uma boa noite a você que é membro dessa igreja, a você que visita o nosso canal, que Deus lhe abençoe ricamente. Eu tenho certeza que nessa noite Deus irá falar aos nossos corações por meio desse estudo bíblico. Nós vamos estudar, então, hoje o livro de Jonas, profeta Jonas. Eu quero lhe convidar, então, a acompanhar a leitura que iremos fazer. Vamos ler o capítulo 1. Nós vamos fazer toda uma análise desse livro, vamos entender a mensagem do profeta Jonas, vamos entender um pouco sobre a manifestação da graça sobre todos os povos, como a graça de Deus alcança não somente judeus, mas gentios de todas as nacionalidades. Por isso que o nosso tema é a universalidade da graça do nosso Deus. Vamos ver também o que esse livro fala sobre o nosso Deus, porque o alvo principal é falar sobre Deus, e também vamos ver a cristologia do livro de Jonas. Então vamos fazer aqui a leitura, Jonas capítulo 1, diz assim então a palavra do nosso Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhes disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Você já conheceu a história de um pregador que desejava ver a morte e a destruição dos seus ouvintes e não a salvação deles?
esse era justamente o profeta Jonas. Mas o seu livro não é sobre uma guerra extrema, é sobre uma guerra que ele trava no seu coração, em não querer obedecer a Deus que, diferentemente dele, era misericordioso e desejava salvar os pecadores que residiam na cidade de Nínive. Verdadeiramente, meus irmãos, eu posso falar para vocês essa noite que o livro de Jonas apresenta a misericórdia de Deus em ação. Jonas é o livro mais cristão entre os demais do Antigo Testamento. A sua verdade central é a universalidade do plano divino de redenção. Em nenhum outro lugar do Antigo Testamento é colocada tanta força sobre o amor de Deus atingindo toda a raça humana. Com certeza, meus irmãos, esse livro tem muito a nos ensinar nessa noite. Por isso, nós vamos agora analisar o contexto e a mensagem de Jonas. Veja só, queridos. O nome Jonas, no hebraico, Yohanan, significa pomba, mas a vida de Jonas nega o seu nome. Como disse o teólogo Dionísio Piper, gavião teria sido mais apropriado para o nome de Jonas, porque ele estava em guerra contra Deus e contra aqueles que ele foi designado a pregar. Jonas demonstrava ser um homem de temperamento emburrado, teimoso e sem misericórdia. Diz aí, logo no capítulo 1, que ele era filho de Amitai, natural de Get-Hefé, hoje Meshed, que se localiza a 7 quilômetros ao norte de Nazaré. Hoje há lá um monumento naquele local que homenageia o profeta Jonas. E também, meus irmãos, nós temos a informação de que ele exerceu o seu ministério profético durante a prosperidade do Reino do Norte, quando o rei Jeroboão II era o rei de Israel, a nação do norte. Esse foi um tempo de grande expansão militar. E é bem provável aqui que Jonas, nesse período, ele tenha se tornado ali um profeta ideologizado. Esse etnicismo que existia no coração dele, isso era muito forte. E ele tinha consciência, por exemplo, de que nos seus dias a grande ameaça para Israel seria justamente a Síria. E a sua capital era Nínive. Então Jonas, ele deseja ver a total destruição dos ninivitas. Ele queria que a nação ali de Nínive fosse toda destruída, mas Deus, ele desejava que Jonas fosse até aquele povo ímpio que no futuro devoraria Israel, e já naqueles dias ali desejava destruir Israel. Deus então convoca Jonas a pregar aquela nação. Seu livro ele é composto aqui, mais ou menos, no final, não é, do reinado aí de Jeroboão, provavelmente. E a duração do ministério de Jonas é desconhecida, nós não temos muitas informações aqui sobre ele. O que nós sabemos e podemos deduzir é que ele foi contemporâneo do profeta Oséias e também do profeta Amós. Ele também, queridos, profetizou alguns anos depois de Elias e Eliseu. E o livro aí, então, começa e termina com Deus falando a Jonas. Algo muito interessante que nos chama a atenção. Deus ordenou a ele que fosse a cidade de Nínive. E essa, queridos, era uma grande cidade com uma população muito numerosa. Talvez mais de 120 mil habitantes. Estava ali rodeada por um muro de 30 metros de altura, tão largo que 2 carros de guerra podiam passar de uma só vez sobre o mesmo. Era uma cidade muito antiga, fundada por Nirode, de acordo com a tradição, que foi um grande caçador. Isso está lá em Gênesis capítulo 10, versículo 9 a 11. E através dos seus monumentos, percebe-se a violência desse homem, a crueldade desse homem que foi passada para aquela nação, para aquele povo. Era também uma cidade que ficava situada ali à margem do rio Tigre, e ela foi uma grande cidade, talvez uma das maiores naquela época, uma das cidades mais fortes que já existiu naquela época. Ela tinha um poder bélico muito grande. E hoje ela fica localizada ali naquela região
do Iraque. Irmãos, a lição central aqui da profecia de Jonas é ensinar o povo de Deus que ele é Deus tanto do judeu quanto do gentio. Que a providência e o cuidado de Deus não se limitavam somente a Israel, mas se estendiam também a muitos outros gentios, como o próprio apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 3, versículo 29. Então, a profecia de Jonas é diferente das outras por não conter uma mensagem direta ao povo de Israel, sendo uma mensagem que é dirigida aos ninivitas. E o seu ensino profético é, portanto, uma repreensão ao exclusivismo judaico daquela época, os quais conservaram-se ali a certa distância dos gentios, considerando superiores a todos os outros povos. Como eu falei, havia ali no coração de Israel um etnocentrismo muito grande. Jonas e o povo de Israel foram ali infestados por esse etnocentrismo, que é justamente julgar outros grupos humanos pelos padrões do meu grupo. Foi isso que aconteceu com Jonas. Ele julgava outras nações a partir dos padrões da sua nação. Repetidas vezes, meus irmãos, Deus lhes mostrou que eles deveriam ser judeus, porque eles deveriam lembrar do chamado que Deus fez a eles. Foi o que Carl F.L. Lewis ele falou. Ele disse, repetidas vezes, Deus lhes mostrou que eles deveriam ser judeus porque eram escolhidos. Ser judeu era uma resposta à graça salvadora de Deus, mas eles totalmente assumiram que eram escolhidos porque eram judeus. Assumiram que sempre teriam o status de cultura dominante no reino de Deus e não toleravam nada que contradissesse essa noção. Meus irmãos, esse é um livro que também está sob ataque. Já faz algum tempo que muitos críticos eles não acreditam na historicidade de Jonas. O livro de Jonas, irmão, semelhantemente ao de Gênesis, é o livro da Bíblia, então, mais atacado por esses teólogos liberais. Teólogos liberais são aqueles que negam o sobrenatural da Bíblia, os milagres na Bíblia. E a razão principal para a rejeição do livro é que esses céticos, eles não aceitam a historicidade dos milagres que há ali no livro de Jonas. Se os milagres não existem, então logo Jonas não existiu. E a profecia não deve ser considerada um fato histórico, de acordo com esses teólogos. E aqui eu quero citar o teólogo Charles Feinberg. Ele diz o seguinte sobre isso. Veja só. A zombaria tem se concentrado especialmente em torno do fato de Jonas ter sido engolido pelo peixe e sobrevivido. A raiz da dificuldade é a negação do miraculoso. Se, porém, excluirmos o miraculoso da Bíblia, o que nos restará? E mais importante, que tipo de Deus nos sobra? Trata-se de nada menos do que a incredulidade míope, pensar que se soluciona a dificuldade com a remoção desse milagre do livro de Jonas. Então, queridos, na verdade, o livro inteiro está cheio de milagres e não apenas o fato de Jonas ter sido engolido por um grande peixe e ter sobrevivido. Veja, foi Deus quem enviou uma tempestade atrás de Jonas. Um milagre. Foi Deus quem acalmou o mar quando Jonas foi lançado fora do navio. Outro milagre. Foi Deus quem deu ordem a um peixe para que esse engolisse Jonas. Outro milagre. Foi Deus quem preservou Jonas 3 dias no ventre do peixe. Outro milagre. Foi Deus quem deu ordens ao peixe para vomitar Jonas. Isso é um milagre. Foi Deus quem produziu o quebrantamento do povo ninivita e, ao mesmo tempo, foi Deus quem ofereceu graça e misericórdia usando Jonas. Outro milagre. Foi Deus quem fez brotar uma planta para trazer sombra e alento ali ao profeta, e também foi Deus quem fez a planta secar. Outro milagre. Se tirarmos os milagres da Bíblia, ela deixa de ser a palavra de Deus. Então, os críticos, eles rejeitam a veracidade e a historicidade do livro de Jonas, dizendo que é apenas uma lenda ou uma parábola. Todavia, meus irmãos, nós temos que entender que o nome do profeta Jonas está vinculado à
Um fato histórico, comprovado lá em 2 Reis, capítulo 14, 25. Meus irmãos, se Jonas é um personagem mitológico, como os liberais acreditam, então Jeroboão II, que foi um personagem histórico, também o era. Porém, meus irmãos, assim como Jeroboão II foi uma pessoa real, Israel foi uma nação real, Ramate foi um local real, Jonas também foi uma pessoa real. E aqui eu concordo com o que disse o teólogo Dionísio Piper. Ele disse o seguinte, ele afirma o seguinte sobre isso: para negar a historicidade de Jonas e sua experiência no ventre do peixe, seria necessário negar a veracidade de Jesus como Filho de Deus. Jesus ele foi categórico ao afirmar que Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim como ele era um sinal para aquela geração. Se Jonas foi uma lenda, então Jesus também precisaria ser uma lenda. Do contrário, não existiria uma conexão real de Jonas com Jesus. Veja, nas palavras aqui de Lucas, relata esse fato assim: como afluíssem as multidões, passou Jesus já a dizer: esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Pois bem, agora nós vamos analisar o esboço e o comentário do livro de Jonas. Veja, meus irmãos, como é que nós dividimos aí esses 4 capítulos. Observe, nós temos em primeiro lugar Jonas tentando fugir do Senhor, que vai do versículo 1 até o versículo 17 do capítulo 1. O profeta ali deixou de ser guiado por suas convicções doutrinárias para ser guiado por seus sentimentos, seu etnocentrismo. Ele sabia que Deus conhecia tudo e mesmo assim ele tenta se esquivar e se esconder no porão de um navio e tentar fugir para uma terra distante chamada Tarsis. Nós não temos muitas informações sobre essa cidade. Talvez ela ficasse ali ao sul da Espanha, mas não temos toda a certeza sobre isso. Veja, mas nenhuma mudança, meus irmãos, de ambiente. Nem se Jonas fosse para um lugar mais distante do que Tarsis, se escondesse nas profundezas das montanhas, no mar, no deserto, nenhuma latitude, altitude, longitude poderia ajudar Jonas a escapar. Deus estaria aonde Jonas fosse e continuaria a segui-lo onde quer que ele estivesse. Então esse aqui é o início da narrativa que estabelece todo o restante. Além da história básica sobre Jonas, nós observamos aqui 2 elementos principais. Nós observamos que Deus está no controle de todas as coisas. Note especialmente aqui o seu papel como Senhor da terra e do mar, que os marinheiros passam a reconhecer, e que Jonas, ele parece que se esqueceu, né, daquilo que Deus é. E também os contrastes deliberados entre o profeta de mente fechada, porque se recusava aqui a perceber o que estava acontecendo, e os marinheiros pagãos de mente cada vez mais aberta, estavam tendo uma compreensão um pouco mais apurada do que o próprio Jonas. Aí nós temos a segunda divisão, capítulo 2, verso 1 a 10, a oração de Jonas. Note que essa oração, ela toma a forma de um salmo individual, de ações e graças. Sendo assim, ela expressa em termos de libertação por Javé, mesmo enquanto Jonas está ainda dentro do grande peixe. Também nós não sabemos que grande peixe é esse. Se era uma serpente marinha, nós não temos essa informação. Se era uma baleia, cachalote ou outro peixe, não sabemos. Talvez um peixe pré-histórico. Bem, nós não temos essa informação. O que nós temos é que a Bíblia diz que ele foi aí engolido por um grande peixe. É somente isso que nós temos. Aqui percebemos Jonas no ventre do peixe, orando. A primeira coisa que ele faz é suplicar a Deus. Ele suplica a Deus. Ele está angustiado. Ele suplica pelo resgate. E, ao mesmo tempo, ele também testemunha. Veja aí o capítulo 2,
verso 2 e 4, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Veja, então aqui nós temos entrelaçados angústia, o desejo de resgate e um testemunho. Versículos 5 a 7 aí do capítulo 2. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E a estrofe final, versículos 8 e 9, que antecipa aqui o restante da narrativa, expressa a confiança de Jonas em Javé, em Jeová, no Senhor. Esse Deus que a ele pertence a salvação. Ele diz aí no capítulo 2, verso 8 e 9. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício. O que voltei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Aí então, isso nos leva para o capítulo 3. Nós temos aí a pregação de Jonas e o arrependimento do povo ninivita. Jonas, então, recebe uma segunda chance, a qual responde com obediência. É o que nos diz aí os versículos 1 a 3 do capítulo 3. Note aí que o arrependimento da cidade se concentra no rei, que dá o exemplo no versículo 6 e emite um decreto convocando não somente um jejum, até mesmo por parte dos animais, e também um vestir-se em pano de saco, mas também ele conclama o povo a abandonar os maus caminhos, a abandonar a violência, porque verdadeiramente o povo de Nínive, eles eram violentíssimos. E aqui o rei convoca o povo a esse jejum, vestidos de panos de saco, a abandonarem o caminho da violência, os caminhos maus, esperando que tamanha demonstração ali de arrependimento faça então o Senhor considerar o seu juízo, e é isso que vai acontecer, como nos diz aí o versículo 10 do capítulo 3. Então isso nos leva aí para a última parte, capítulo 4, que é a ira de Jonas diante da compaixão do Senhor. Aqui nós chegamos ao ponto central da narrativa. Jonas, ele não quer que Deus reconsidere aquela situação. Ele fica enfurecido quando o Senhor se mostra fiel a si mesmo. O restante é dominado pelas duas perguntas de Javé. Você tem alguma razão para essa fúria, Jonas? Você tem alguma razão para estar tão furioso? Jonas está convicto que está com a razão. Ele diz aí, no versículo 4 e 9 do capítulo 4, ele responde a Deus: é razoável a minha ira até a morte. Usando a linguagem lá do versículo 17 do capítulo 1, o autor do livro aqui 3 vezes assinala que o Senhor provê, primeiro, a planta para fazer sombra para Jonas, depois a lagarta e finalmente o vento escaldante que mata aquela planta. Então temos aqui a surpreendente compaixão egoísta de Jonas pela planta. Isso faz Deus lembrar a ele que sua compaixão pelo povo e pelos animais de Nínive era superior ao sentimento egoísta de Jonas por uma simples planta que secou. Meus irmãos, veja só. Se Jonas se compadeceu de uma planta, quanto mais Deus não se compadecerá com aqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança. É o que Deus diz aí para Jonas nos versículos 10 e 11 do capítulo 4. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta,
que te não custou trabalho, a qual não te fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Jonas está preocupado por causa da morte de uma planta, mas não estava preocupado com o extermínio de mais de 120 mil pessoas. Ele queria a salvação da planta, mas não queria a salvação dos ninivitas. Por mais que Jonas tivesse suas razões, se foi de cunho ideológico, se foi por causa do etnocentrismo do coração dele, querer a morte daquela nação não era justificativa para que ele agisse daquela maneira. Ele deveria demonstrar compaixão para com aquele povo, assim como Deus demonstrou compaixão para com ele, que foi salvo do ventre da baleia. Mas Jonas estava preocupado mais com a plantinha do que com mais de 120 mil pessoas. Meus irmãos, eu quero levar vocês aqui para a teologia do livro de Jonas. Veja, meus irmãos, para Agostinho, Lutero e muitos escritores contemporâneos, a narrativa de Jonas ressalta o interesse missionário de Deus, cujo amor e misericórdia não se limitavam aos judeus. Então, por intermédio de Jonas, Deus não apenas repreende os que desejam limitar sua graça salvadora ao povo judeu, mas também Deus demonstra eficazmente seu real interesse na salvação de pagãos ignorantes, pecadores, merecedores da condenação eterna. Deus deseja salvar essas pessoas. Então nós vamos destacar aqui algumas das verdades desse precioso livro, o que ele ensina sobre a salvação e sobre o nosso Deus. Vamos destacar somente essas duas coisas. Primeiro, então, o que o livro nos ensina sobre a salvação. Nós vemos no livro de Jonas que a salvação é uma dádiva que é oferecida a todos os povos e não apenas aos judeus. É importante frisar aqui algo muito importante. Nós não cremos que Deus ele irá salvar todo o mundo. Não. Nós cremos que Deus ele comprou de todas as nações um povo para si, entre os brasileiros, entre os americanos, entre os chineses, entre os espanhóis. Enfim, ele comprou, escolheu essas pessoas, e essas pessoas elas foram redimidas ou serão redimidas pelo sangue de Cristo. Então, Jesus ele não derramou seu sangue por todo o mundo, certo? Ele derramou seu sangue para cada uma das pessoas que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Estamos usando aqui o termo humanidade, mundo, nações, para descrever que a graça de Deus, a salvação do Senhor, ela vai abarcar todas as nações. Então, Jonas, ele tentou fugir da presença de Deus, não com medo da sua ira, mas com medo da sua misericórdia. Ele quis morrer porque os ninivitas receberam vida. Jonas fazia do seu nacionalismo extremado aqui uma bandeira maior do que a obra missionária. Tinha prazer de pregar condenação aos pagãos, mas não se alegrava com a salvação dessas pessoas. Os israelitas, naquela época, desprezavam os gentios e os consideravam indignos. Eles os viam como combustível para o fogo do inferno. Os israelitas estavam acostumados a ver os gentios como inimigos que precisavam ser punidos por seus pecados e não como pessoas que deviam ser salvas. Outros profetas anunciaram essa verdade sobre a salvação não só dos judeus, mas de outras nações. Mas Jonas viu diante dos seus olhos essa verdade se tornando realidade e ele ficou irado. Ele ficou extremamente irado com a salvação dessas pessoas. Mas, meus irmãos, a salvação é, de fato, uma dádiva de Deus, que é, então, recebida pela fé e não obtida pelas
obras. E os ninivitas eram pessoas pagãs, como nós já informamos, que viviam sem a luz da verdade de Deus, que não viviam em santidade. Os ninivitas eram pessoas perversas, truculentas. Ali existiam muitos homens sanguinários, uma gritante idolatria. Pelas obras, eles jamais seriam salvos. Eles viviam sem esperança, sem Deus no mundo, porém Deus os amou e lhes enviou um mensageiro, e eles se arrependeram de seus pecados e creram na mensagem e foram salvos. Meus irmãos, ainda hoje o método de Deus salvar o homem é o mesmo. A salvação não é uma conquista do homem, mas é um presente de Deus. A salvação não é o resultado daquilo que o homem faz para Deus, mas do que Deus fez pelo homem. A salvação não é um caminho que o homem abre da terra para o céu, mas o caminho que Deus abriu do céu para a terra. A salvação, meus irmãos, é de graça para o homem, mas custou tudo para Deus. Ela é gratuita, mas ela não é barata. A verdade central do livro de Jonas, capítulo 2, versículo 9, é: ao Senhor pertence a salvação. Não pertence a nós, mas ao Senhor. Então, queridos, isso nos leva aqui o nosso segundo ponto na teologia do livro. Aquilo que o livro de Jonas nos ensina a respeito de Deus. Então, o propósito principal do livro de Jonas, na verdade, é mostrar que Deus ama as nações e sua salvação é para todos os povos, tribos e nações, como Apocalipse capítulo 7, versículo 9, nos informa. Deus, ele é o personagem principal desse livro. Por quê? Porque o livro, ele começa e termina com Deus falando. Então nós podemos fazer aqui uma pergunta: quem é Deus? Como é que o livro de Jonas apresenta Deus? Veja, meus irmãos, o livro de Jonas apresenta Deus como um Deus santo, que não tolera o mal. Deus não tolerou a maldade dos ninivitas e enviou Jonas para adverti-los. Deus não aceitou a rebeldia de Jonas e enviou uma tempestade para pegá-lo. Deus, ele ouviu a oração de Jonas e o libertou do ventre do peixe. Deus ouviu o clamor dos ninivitas e salvou aquelas pessoas. Deus vê os nossos pecados, mas também Deus vê o nosso arrependimento. Aos convertidos, Deus perdoa e salva. Aos de coração duro, Deus repreende, como repreendeu Jonas, corrigiu Jonas. E quantos são ímpios e não se arrependem e não buscam o Senhor, Deus os abandona no inferno por toda a eternidade. Ou melhor, não é? No inferno não há manifestação da graça de Deus, mas há a manifestação da presença de Deus em ira, trazendo o tormento eterno para todos aqueles que perecerão. Então, o pecado, queridos, o pecado sempre provoca a ira de Deus. Proceda ele dos ímpios ou da igreja. Outra coisa que nós vemos aqui no livro de Jonas é que Deus intervém na história e ninguém pode impedir sua mão de agir. O livro de Jonas mostra Deus em ação. Deus estava por trás de todos os grandes acontecimentos que são registrados aqui nesse livro. Nada aconteceu de maneira acidental. Deus é quem chama Jonas, Deus é quem envia a tempestade atrás dele, é Deus quem faz cessar o vento após Jonas ser lançado ao mar, é Deus quem dá ordens a um grande peixe para tragá-lo, e é Deus que faz com que o peixe vomite Jonas depois de 3 dias na praia. Deus é quem faz a planta nascer, morrer sobre a cabeça de Jonas. Deus é quem envia um verme para cortar a planta. Deus é quem abre o coração dos ninivitas, a quem exorta o profeta teimoso a pregar. Deus é quem fala e quem age o tempo todo no livro de Jonas. Meus queridos, o que nós percebemos aqui é que Deus, ele não é um ser distante,
apático, como muitos acreditam. Nós rejeitamos o deísmo, que ensina a transcendência de Deus, mas não sua imanência, o seu envolvimento com as criaturas, com o seu povo. O deísmo, ele prega que Deus é majestoso, mas não se compadece das pessoas. Nós não cremos nisso. Nós não cremos assim. Nós cremos que Deus está no seu trono, mas que Ele está também com o seu povo. Que Deus, Ele ouve o nosso clamor, Deus nos socorre nos nossos momentos de aflição. Por isso, nós afirmamos que Deus não é um ser distante, um ser apático. Ele vê, Ele ouve, Ele age. Também vemos aí o livro de Jonas apresentando Deus como um ser misericordioso, que salva até mesmo os seus inimigos. Jonas ficou desgostoso com Deus, não por causa da sua ira, como nós falamos aqui, mas por causa da sua misericórdia. É muito estranho isso, não é, queridos? Mas aconteceu com o profeta Jonas. Mas o grande ensinamento do livro de Jonas é que Deus aceita também gentios que viviam sem Deus no mundo. É Deus quem toma então a iniciativa de reconciliar consigo esse mundo ímpio. Os gentios que estavam separados da comunidade de Israel foram também chamados para fazer parte da igreja do Deus vivo. Veja, nós temos aqui dois textos que eu quero ler com vocês, o Romanos 5:10 e 2 Coríntios 5:18 a 19. Vou colocar aqui na projeção para vocês. Romanos 5:10 diz assim, nas palavras do apóstolo Paulo: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua ira. Então Paulo diz que nós fomos reconciliados quando nós éramos inimigos de Deus. Em 2 Coríntios 5:18 a 19, Paulo também diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus, Ele vai ao encontro dos seus inimigos e os converte e os transforma poderosamente. Outra coisa que o livro de Jonas vai tratar sobre Deus é que Deus, Ele conduz seus planos à consumação e nenhum deles podem ser frustrado. Jonas, ele pensou que podia ser mais sábio do que Deus, mas ninguém pode frustrar os desígnios do Altíssimo. Ninguém pode esconder-se daquele que a tudo vê, tudo sabe. Para Ele, a luz e as trevas são a mesma coisa. Nós podemos afirmar que os caminhos de Deus são perfeitos. A vontade de Deus é soberana, seu propósito é vitorioso. Deus, meus irmãos, está no controle da história e também dos elementos da natureza. Deus governa soberanamente sobre todo esse vasto universo. Não há um centímetro sequer nesse vasto universo em que Deus não esteja presente, fazendo cumprir a sua soberana vontade. Não apenas Nínive estava sob o olhar de Deus, mas o vento, o mar, o peixe e as plantas. O mesmo Deus que ama os ninivitas também levanta uma tempestade no mar e prepara um grande peixe para tragar Jonas. Nós vemos no livro do profeta Jonas que homens, peixes, vermes, animais e plantas estão a serviço de Deus. Ele domina sobre o mundo espiritual e o mundo material. Ele reina sobre o mundo humano, animal e vegetal. Ele é o Deus das grandes e das pequenas coisas. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que Deus é fiel e sua fidelidade é maior do que a infidelidade do homem. Jonas foi infiel a Deus, desobedecendo a sua ordem, mas Deus foi misericordioso e fiel. E Jonas não foi destruído e continuou sendo o profeta, embaixador do reino de Deus. Em vez de destruir-nos em nossas fraquezas, Deus nos restaura. Em vez de esmagar-nos por causa dos nossos fracassos, Deus nos ensina por intermédio deles. Mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus nos usa apesar da nossa rebelião. A missão de Jonas jamais teria sido um sucesso se dependesse dele. Nínive converteu-se a Deus não por causa de Jonas, mas apesar de Jonas.
A motivação de Jonas não estava alinhada com a motivação de Deus de salvar os ninivitas. Contudo, apesar de tudo isso, Deus realizou o maior milagre evangelístico da história na cidade de Nínive. Não por causa do evangelista, mas apesar dele. Deus, meus irmãos, tem os ouvidos atentos para ouvir as orações. Deus ouviu as orações dos marinheiros e os poupou. Deus ouviu o clamor de Jonas nas entranhas daquele grande peixe, e Deus o salvou. Deus ouviu o clamor dos ninivitas, e Deus os restaurou. Deus os libertou, Deus os salvou. Deus ouviu até mesmo os queixumes do profeta rebelde, e o repreendeu com amor. Meus irmãos, quando as circunstâncias nos encurralam e parece que a tragédia se torna inevitável, o braço onipotente de Deus nos traz livramento. Na verdade, as poderosas intervenções de Deus na história são resposta às orações do seu povo. Ele jamais desampara aqueles que nele esperam. Deus é o Deus de todos os povos e não apenas os judeus, meus irmãos. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 3:29, e porventura Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Deus exerce misericórdia para com todas as nações. Essa é uma das lições principais do livro aqui de Jonas, porque Deus, ele estende a sua misericórdia a todos os povos. É possível, irmãos, verificar nessa profecia, então, a universalidade da graça de Deus. Diante disso, nós, então, percebemos o coração amoroso de Deus, que perdoa todos aqueles que se arrependem verdadeiramente. A boa nova da salvação precisa ser anunciada, então, em todos os lugares, a todas as pessoas, sem preconceito, porque foi isso que nós vimos no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Ele pregou a todas as classes de pessoas, a pobres, a ricos, a fariseus, a saduceus, a prostitutas. Ele pregou a todas as pessoas. Esse é também o nosso dever. A pregação do Evangelho não pode se dar de forma seletiva. Nós devemos anunciar indistintamente a todas as pessoas, porque nós não sabemos quais são os escolhidos do Senhor. É isso que nós temos que fazer. E lembrando sempre que o Evangelho deve ser pregado a todos. O Evangelho deve ser pregado a todos. E aqui eu quero trazer algumas lições práticas para a nossa vida. Esse livro nos desafia ao nos confrontar com algumas perguntas. Nós temos agido como Deus? Como assim? Demonstrando misericórdia àqueles que estão ao nosso redor. Frequentemente nós queremos que Deus abençoe somente as pessoas das quais gostamos. Deus não é assim. Sua compaixão vai além dos limites das nossas predileções. E nós, que compaixão demonstramos pelas pessoas ao nosso redor? Será que você tem demonstrado misericórdia só para com aquelas pessoas que você gosta, que você ama? Ou você também tem demonstrado misericórdia e amor pelos seus inimigos? Porque Jesus nos ensina a amar também os nossos inimigos. Jesus ensina que bem-aventurados são os misericordiosos. Meus irmãos, esse livro nos ensina a descansar nosso coração na soberania do Deus que conhecemos, que servimos, que tememos, porque Ele é soberano, porque Ele é Senhor de toda a terra. Até mesmo a tempestade ou o fato de Jonas ser lançado ao mar, acontecimentos que pareciam indicar o fim, todos eles estavam sob o controle de Deus, que faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus. Pode ser que Jonas, no meio daquela tempestade, sentindo que havia errado diante de Deus, tenha dito a si mesmo, ao ser jogado ao mar: este é o meu fim. No entanto, aquele era apenas o começo, porque Deus estava no controle. Deus usa todas as situações para operar em sua vida, portanto, descanse nele. Se você estiver no meio de uma tempestade ou dentro do ventre de um peixe, e eu estou aqui falando figuradamente, descanse seu coração, porque Deus está no controle.
Ainda que você não possa ver o final da história, assim como Jonas não viu, Deus é soberano. Ainda, meus irmãos, outra aplicação prática que nós devemos fazer nesse livro. Pare de fugir de Deus. A lição é que não há como fugir da presença de Deus. Se você sabe o que é certo e o que precisa ser feito, não adianta adiar ou justificar-se. Não ceda à tentação de fugir, antes busque ter um encontro com esse Deus que é misericordioso. Ele teve misericórdia de Jonas, dos marinheiros fenícios e de Nínive. Certamente terá de você, não porque você mereça, mas porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso. A salvação é do nosso Deus, meus irmãos, e Ele virá aquele que o busca. Os contritos e suplicantes encontram-se em todo o livro de Jonas. Os marinheiros suplicaram a Deus, o próprio profeta e os ninivitas suplicaram a Deus, e Deus os atendeu. O Salmo 51, versículo 17, diz que Deus não despreza um coração que está compungido, contrito. Não sei que situação ou dificuldade você está atravessando, mas o Deus de Jonas é o seu Deus. Ele ouve a oração do contrito e arrependido e vem em socorro daquele que o busca. O nosso Deus é o mesmo que séculos depois de Jonas ter sido resgatado das profundezas do mar por um peixe, tirou o seu filho do ventre da terra, dando-lhe a vida e o exaltando como Senhor e Salvador. O Deus de Jonas é o mesmo que diz: creia em meu filho e você será salvo. Meus irmãos, Deus, Ele nos atende mediante a morte e ressurreição do seu filho, do qual Jonas é uma prefiguração. Por causa das nossas iniquidades, para que não tenhamos de experimentar as angústias eternas do inferno, Jesus morreu no nosso lugar. Em razão disso, nós não precisamos passar agora a eternidade no sofrimento eterno. Por causa da sua iniquidade e da minha, e para que não tenhamos de experimentar as angústias eternas do inferno, Jesus morreu como nosso substituto. Em razão disso, nós não precisaremos passar por esse sofrimento eterno. Meus irmãos, a angústia de sermos separados de Deus e lançados fora de sua presença já foi experimentada por aquele que foi amaldiçoado em nosso lugar. Na cruz, Jesus foi lançado voluntariamente, assim como Jonas, dentro da maior das tempestades, à mercê das maiores ondas que existem, as ondas do pecado e da morte. Jesus foi atirado à única tempestade de que de fato nos afunda, a tempestade da justiça eterna, da dívida que temos por causa das nossas transgressões. Essa tempestade não se acalmou enquanto não arrastou por completo. Foi isso que Cristo fez. Ele sofreu em nosso lugar. Ele entrou naquela grande tormenta em nosso lugar. Eu quero concluir, meus irmãos, aqui citando as palavras do reverendo Augusto Nicodemos. Ele diz o seguinte: o Senhor Jesus passou por todo aquele sofrimento na cruz para que você, pela fé nele, seja perdoado por Deus, e para que depois da sua morte você esteja na presença dele junto com Jonas e todos os outros que clamaram ao Deus único e verdadeiro durante a vida neste mundo. Que assim seja, meus irmãos, na nossa vida, que possamos aplicar ao nosso coração o que nós ouvimos aqui nessa noite, que nós possamos confiar nesse Deus misericordioso que nos salvou em Cristo Jesus. Que possamos demonstrar misericórdia uns para com os outros, assim como Ele demonstrou para conosco. Que você valorize mais as pessoas do que as coisas. Que você possa lembrar que em Deus você pode confiar e você pode descansar. E você pode lembrar que não há como fugir dEle. Na verdade, Deus, Ele nos vê, Deus nos conhece, Deus, Ele, por ser onipresente, está em todos os lugares. Então, não há essa possibilidade. Volte-se para o Senhor, arrependa-se dos seus pecados, porque Ele nos oferece salvação através do seu Filho Jesus Cristo. E essa salvação que pertence a Ele é de graça. Você pode ser salvo pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós queremos te agradecer
por esse livro de Jonas, pelas lições que aprendemos aqui nesse livro, que o Senhor aplique ao nosso coração, nos ajude a sermos misericordiosos, Senhor, para com todos, que o Senhor nos ajude a cada dia termos uma visão mais aprofundada da Tua pessoa, saber que Tu és soberano, poderoso, e que o Senhor sempre está com os Teus ouvidos atentos para ouvir a oração daqueles que estão com seus corações compungidos, contritos, daqueles que não confiam em si mesmos, mas confiam em Cristo Jesus, que de fato é o verdadeiro Jonas, que entrou naquela grande tempestade da Tua ira, para que nós não perecêssemos por toda a eternidade. Te agradecemos por Jesus Cristo, pela salvação que pertence ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.